Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que esta paz te garanta um dia feliz e fecundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração e pedimos que, junto com a palavra que vamos ouvir, nos venha a vossa graça, para que este dia seja um dia abençoado no teu poder e conduzido pela tua luz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus que vai contar para os seus ouvintes 7 parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador, que nós ouvimos quarta-feira na meditação diária do Evangelho. Hoje, o que nós vemos é Jesus que realiza uma homilia explicando a parábola que ele mesmo contou. Então, hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de mergulhar na sabedoria do Senhor. Ele vai falar dos 4 tipos de terreno. Se na quarta-feira a nossa ênfase na reflexão foi a respeito da maneira que Jesus nos dá o seu bem como semente a ser cultivado e que cresce, então nós olhamos muito mais para Jesus, que é o semeador e que é a própria semente. Hoje, Jesus direciona o nosso olhar para o terreno, ou seja, para a acolhida que é dada e feita à palavra de Deus. E eu te lembro que o terreno da palavra é o coração do homem. O Senhor está dando para nós nesse dia a oportunidade de nos examinar. O meu coração é qual terreno? O meu coração está dando qual acolhida a Deus? Porque é no coração do homem que se diz sim e que se diz não à palavra de Deus. Lembrando sempre que a palavra é o bem que Deus coloca na nossa vida a ser cultivado para gerar os frutos. Plante a palavra de Deus na sua vida e colha todas as graças que Ele tem para te dar. Então vamos lá olhar terreno por terreno junto com Jesus para que a gente possa ir meditando. Mas mais do que descobrir qual terreno a gente é a gente escolher qual a gente quer ser. Jesus começa falando daquele terreno que na parábola o semeador lança a semente e ela cai na beira do caminho e o pássaro vem e rouba. E aí Jesus vai dizer assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. O bem que Deus lançou é levado embora pelo maligno, pelo inimigo do homem, para aquele que não compreende. A condição para que o inimigo possa roubar de nós a palavra é a nossa não compreensão daquilo que de Deus recebemos. Deus dá, mas a gente precisa compreender. E eu fui aprofundar um pouco o significado da palavra compreender. Etimologicamente falando, a palavra compreender ela é formada pelo sufixo com e do verbo preendere. Juntando isso, e lá no sentido literal, compreender significa agarrar com as mãos ou prender, tomar para si. E pensando nisso e rezando com o Evangelho, fica muito claro
que compreender, como nós falamos numa linguagem mais religiosa, é a gente tomar posse. É eu agarrar com as mãos e falar, é meu. Esta semente, a palavra que eu ouvi, é para mim. Então eu quero a palavra de Deus, então eu tomo posse daquela palavra. Eu agarro ela e não deixo que o inimigo roube. Esse é o primeiro passo para aquele que quer que a palavra cresça na sua vida. Tomar posse. Você ouviu o evangelho? Tome posse dele. Você ouviu a palavra de Deus? Tome posse. É para você. E se tomar posse é agarrar com as mãos, mas nós estamos falando da palavra, então obviamente não são as mãos físicas, então a gente pode fazer uma analogia e dizer que para eu tomar posse da palavra, para eu compreendê-la e não ser roubado, eu preciso de duas mãos. Uma, a fé. A fé que me ajudará a compreender que aquela palavra que eu estou ouvindo é palavra de Deus, é palavra de salvação. Então eu acolho esta palavra não como mais uma palavra, mas a palavra de Deus, que vai gerar frutos de graça e salvação na minha vida. Mas eu preciso de uma segunda mão, que é a inteligência, para que eu possa tomar posse desta palavra e entendê-la. Então vai exigir de mim um esforço intelectual, que é realmente parar, ler, ouvir, estudar, prestar atenção, compreender o que aquela palavra me ensina. Então, pela fé eu vejo, é de Deus, e pela inteligência eu me esforço e entendo o que ela me ensina. E então eu começo a cultivá-la. E Jesus continua nos ensinando, dizendo, olha, então você acolheu, mas toma cuidado, porque também a semente cai no terreno pedregoso, que é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. É minha essa palavra, Jesus está falando comigo hoje. Era tudo que eu precisava ouvir, Deus está me falando. Mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Fogo de palha. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Qual é o sofrimento que a palavra de Deus nos causa? A gente tem que mudar. Porque quando a gente escuta a palavra, o nosso coração se sente impelido a transformar. Porque a palavra de Deus mostra aquilo que não deve estar na nossa vida. A palavra de Deus mostra quais são as pedras que endurecem o nosso coração. Então aí eu vou ter que sofrer. Eu vou ter que, podar quem eu sou, limpar, purificar. E não é fácil mudar, gente. Porque nós muitas vezes estamos acostumados a ser X ou Y. Mas Deus está querendo mais de nós. E obviamente vão vir as perseguições. Você vai ser perseguido, e principalmente se você começar a mudar a sua vida por causa de Deus. Se você começar a rezar, se você começar a ir na igreja, a gente sempre está falando isso aqui. Agora tá virando, Carola, não sai da igreja. O tempo todo vão fazer isso. Mas você tem que perseverar. Porque se você não persevera, é o que está acontecendo aqui. A palavra até brota, mas na primeira dificuldade ela morre. Quantas vezes a gente tomou posse da palavra, a gente falou, eu vou ser diferente, eu vou ser o que Deus quer, eu vou rezar mais, eu vou na missa, Começamos, mas na primeira dificuldade desistimos. Porque as pedras impediram a raiz de aprofundar. Fogo de palha foi apenas um momento. Cuidado com isso. Jesus vai continuar dizendo, tem também a semente que caiu no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações e as riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto. Que é justamente aquele que, tomando posse da palavra, desejoso de viver, até consegue enfrentar as dificuldades, mas está tão ocupado, tem tanta coisa para fazer, que acaba não tendo tempo para Deus. E aí todas as preocupações mundanas, todas as preocupações da vida, e que nem são às vezes erradas, mas que se a gente coloca acima da força da palavra, mata a palavra de Deus em nós. Quantos de nós não conseguimos ter uma vida em Deus porque a gente está preocupado com isso, com aquilo, a gente corre com isso, a gente faz aquilo, e etc, etc. E de repente a palavra, que para nós a princípio foi grande alegria,
ela vai perdendo a importância, ela vai morrendo e a gente acaba desanimando do caminho de Deus, porque eu tenho muitas coisas para fazer e não tenho tempo para Deus. Não. A palavra que é a alegria da minha vida, a palavra de Deus que é minha, ela precisa crescer e não posso deixar que o mundanismo a sufoque. E aí, por fim, Jesus vai chegar no terreno que a terra é boa, que produz. E aí ele vai dizer o seguinte: a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Por isso que eu insisti em usar a palavra, porque se aquele que perde é o que não compreendeu, aquele que frutifica é aquele que compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Aqui está, meu irmão e minha irmã. Ao ouvir a palavra de Deus todos os dias, você precisa agarrar ela com as duas mãos, com a fé. É a palavra que vai mudar a tua vida. E com a inteligência, eu vou me esforçar para entendê-la, mas também vou usar da minha inteligência, agora iluminada pela palavra, para não ser terreno pedregoso, para não ser terreno cheio de espinho, para não ser o terreno que se perde a palavra. Não. Eu tomo posse da palavra de Deus. Na minha vida, ela vai produzir os frutos que Deus deseja. Na minha vida, ela vai ser cultivada, cuidada e protegida. Irmão, irmã, tome uma decisão hoje no teu coração. Torne-se terra boa. Torne-se terra que compreende a palavra de Deus e que deixa ela crescer e que deixa ela enraizar. Senhor, faz do meu coração terra boa e lance as sementes que o Senhor tem para mim, porque eu, com alegria, com dedicação, com fidelidade e esforço, vou cultivá-las para que elas cresçam e frutifiquem. Amém. Irmão, irmã, coloca aqui nos comentários: eu tomo posse da palavra de Deus e eu não vou perdê-la. Viverei pela palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.